Olá, estamos mais uma vez aqui agora para falar sobre o MEI, ou é a MEI, sobre o MEI, que são microempreendedores individuais, sobre imposto, quando fazer, como fazer e conhecer um pouquinho mais dessa vida fiscal de todos, né? E para isso nós estamos aqui com a participação muitíssimo especial de nossa querida aluna, de dois professores maravilhosos que vieram aqui para falar tudo sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre MEI, sobre imposto, sobre o que a gente pode fazer dentro de uma empresa, né? Nós estávamos aqui conversando um pouco antes, falando sobre... Todo mundo acha que o contador, né, professor João? Sim. Está aí só para fechar a contabilidade, fazer o caixa. Fazer recolhimento de DARF. Claro que não, é muito mais, né, professor? A contabilidade pode ser usada para governança, sim, para planejamento, tributário, e todo tipo de planejamento, sim, né? Precificação, principalmente para quem está iniciando agora, porque é isso, nós temos um núcleo de apoio financeiro no Uniprocessos, que é capitaneado pelos professores no nosso curso de Ciências Contábeis. Todo mundo pensa que o processo só tem direito. Não, nós temos um belíssimo curso de Ciências Contábeis que tem um apoio muito grande para a nossa comunidade, não é isso, professor? Sim, com certeza. Inclusive, o Núcleo de Apoio Fiscal, a gente fez um atendimento no shopping de Águas Claras agora, né? Foi um atendimento fantástico, assim, nós somos uma das instituições aqui no DF que mais atendeu, né, para imposto de renda, pessoas físicas no shopping de Águas Claras e também lá no Campus 2, né? No próprio centro universitário, né? Isso. Nós fomos uma das universidades que mais apoiou a comunidade para fazer o imposto de renda, mas não acabou, né, professor? Porque nós temos aí pessoas que não entregaram o imposto de renda, que podem entregar, não é fora isso? Do prazo, exato. Mesmo fora do prazo, pode entregar, tem uma taxa. Enfim, o núcleo está lá à disposição, não é isso, professor, para quem precisar, né? Exatamente. É só fazer um agendamento, não é isso, professor? Isso, é só Como é que as pessoas fazem? Através do e-mail, não é isso? Do e-mail, tem o e-mail do NAF, né? Se o pessoal puder colocar aí na tela, né? É só mandar um e-mail, agendar, que a gente tem o maior prazer de atender vocês e resolver todas as pendências que vocês tiverem aí com a Receita Federal, né? Parcelamento de dívidas tributárias, inclusive com a Procuradoria, né? Dívida ativa, né? PGFN, etc. Então a gente faz toda uma consultoria ali, um apoio, né? Para resolver a sua situação ali com a Receita. Isso aí. Mas, bom, nós estamos aqui também para falar de MEI, né? E a gente trouxe aqui a Karine, que também já participou do NAF, né? Atendendo a comunidade com imposto de renda, mas tá lá, o NAF também para quem quer começar. Muitas vezes, né, Karine, a pessoa já tem o próprio negócio. Exatamente. Em casa, mas informal. Não é isso? Na informalidade. Na informalidade. Mas ela quer, né, às vezes até por exigência, né, tem algum cliente que pede uma nota, o que ela faz? Porque a gente sabe que a carga tributária é muito grande, né? Exatamente. Oi, pessoal, tudo bem? Então, o MEI, né, é aquele profissional que muitas vezes ele começa ali na garagem ou na rua mesmo, né? E ele é aquele profissional autônomo,
né, que às vezes até por falta de conhecimento, não sabe que tem um MEI ali, e aí ele busca essa formalização, seja por uma questão de alvará, seja por uma questão de exigência de fornecedores, né, ou da própria prefeitura, que no caso o Distrito Federal, né, solicitar a emissão de uma nota fiscal. Então, ali ele busca fazer essa regularização. É comum a gente ver, né, profissionais como a manicure, como o comerciante, aquelas pessoas que ficam na barraquinha, na rua, ter um MEI, né? Só que aí, já reforço que não é qualquer pessoa que pode ser um MEI, e aí para isso a gente tem outras formas de porte de empresa, outras formas de sociedade nesse caso, para quem não pode ser. E aí o microempreendedor individual, o autônomo, ele busca, né, o suporte, pode buscar até do próprio NAF, para fazer essa formalização dele como autônomo, para estar ali atendendo os requisitos, né, ser orientado, ou abrir um MEI ou abrir uma microempresa nesse caso. Aí, a pergunta que não quer calar, né, que todo mundo quer saber. Qual é o imposto? Quanto que o microempreendedor ou a microempreendedora individual vai ter que pagar, né? Como é feito isso? Primeiro vamos para o imposto e depois você diz para a gente, né, professor, como é que quem quer ser um microempreendedor ou microempreendedora pode abrir? Como? Certo. O MEI hoje não, né? Sempre ele recolheu em valores fixos mensais. Uhum. Então, ele contribui ali 5% do salário mínimo a título de contribuição previdenciária. Né? Então, esse 5% dá em torno de R$ 66 hoje. A R$ 72 hoje. Então, ele vai recolher todos os meses, independente de faturar ou não, um valor fixo mensal. A partir do momento que ele se inscreve, ou ela se inscreve, ela passa a ter uma obrigação, que é fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. E, consequentemente, ela passa a ter a cobertura previdenciária para auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por idade. Isso aí é importante, hein? Então, quer dizer que ela vai estar pagando aí entre 60 e poucos, 70 e poucos por mês, porque imagina, né, uma boleira vai ser microempreendedora para poder vender os seus bolos numa confeitaria. Exatamente. Quebrou o braço. Aí ela não pode mais trabalhar. Então, ela dá a entrada... E pode receber esse auxílio-doença, é isso? Exatamente. Ela vai buscar o INSS, né, ali, através do 135 mesmo, até pelo telefone você consegue. Ela vai solicitar o agendamento da perícia, ela obviamente vai passar por uma perícia e vai ser afastada das suas atividades, por incapacidade no momento de exercer suas atividades. E aí, estando apta, né, porque tem os requisitos do próprio INSS, ela vai estar recebendo ali o seu auxílio pelo afastamento temporário. Melhorou, ela vai retornar às suas atividades e aí o benefício é cessado naquele momento que ela retorna ao trabalho. Então, aí eu já deixo também uma observação. Quem hoje tem algum tipo de... benefício por incapacidade não pode se formalizar como MEI, porque entende-se que ele está apto à atividade e aí o benefício é cessado automaticamente. Né, gente? Se a pessoa está trabalhando, exatamente, não vai poder. E a aposentadoria? Como é que fica a aposentadoria? A aposentadoria, ela é uma aposentadoria por idade. Então, assim, muitos empreendedores têm dúvida se pode aposentar por tempo de contribuição, né? Poder até pode, mas aí tem que fazer um recolhimento complementar, né? Que equivale aí a 20%. Então, se hoje eu recolho na forma do simples 5%, eu ainda tenho que recolher mais 15% para poder complementar essa contribuição previdenciária. E aí eu passo a optar, né, pela contribuição por tempo de contribuição. Entendi. O tempo não só por idade. Né, é bom a gente lembrar do limite, né? Por exemplo, para ser MEI, você tem um limite. Você não pode faturar mais do que 81 mil. Isso que eu ia perguntar. Até onde, porque todo mundo começa como microempreendedor, porque quer ser um grande empreendedor. Com certeza, começa como micro. Vai começar como micro e depois, professor. Assim, o que acontece com o empreendedor? Começou lá como microempreendedor.
o passo seguinte. Então, a gente tem um limite, né, a ser respeitado, que é de R$81 mil ano, e quando ele suplanta esse limite, aí ele vai ter que abrir, então, um outro tipo de empresa. Certo. Aí pode ser um empresário com uma empresa limitada, ou pode ser uma sociedade anônima, né? E aí, então, ele vai ver em que modalidade tributária ele vai se encaixar. Certo. Então, qual é a melhor modalidade para começar? a Né? gente Porque, tem quer dizer, um- eu já estou ganhando mais Isso, você fatura mais do que 81 mil do por que ano. 81 mil por ano. Isso. E aí, por exemplo, a gente tem um macete aí, digamos. Se a pessoa faturar em torno de 50 mil por mês, mais ou menos, aí essa aí é o limite para ela sair do simples e ir para o presumido. Né? Então, o simples, tanto o simples como o presumido, a base de recolhimento é o faturamento, é o quanto ela fatura. Né? Aí vai ser em cima do faturamento. Em cima do e faturamento. Qual é a porcentagem? Aí é assim, professor? por exemplo, se a gente falar de simples, né? Ela fatura, por exemplo, menos que 50 mil por mês. Né? Então nós temos 5 tabelas dentro do simples. Então, se ela é um comércio, Karine, me ajuda aí se eu esquecer de alguma coisa. Karine é nossa aluna aqui do curso de Ciências Contábeis e aprovada foi no último exame de suficiência, né? Antes de se formar, Está vou lembrar no isso. 7º semestre, então tem a aprovação e está falando aqui com propriedade sobre o MEI, né? Que é algo que nós, contadores, precisamos dominar para instruir a comunidade. Então, vamos voltar ao simples. Então, 50 mil mês, né? Então, se eu sou um comércio, por exemplo, eu faturo até 180 mil, né? Eu vou ter uma alíquota de 4%. Então, essa alíquota ela vai sendo escalonada, né? De forma que, dentro do Simples Nacional, nós não temos uma taxação acima de 20%. Certo. Exato. Tô certo, né? E se a gente vai para presunção de margem, que é o lucro presumido, é isso, é quando você presume dentro do teu negócio uma margem de lucro, né? Então, por exemplo, se eu sou um comércio, presume-se, indústria e comércio, né? Presume-se que a minha margem de lucro seja 8%. Em cima dos 8%, você vai recolher os 15% de imposto de renda, os 9% de contribuição social. Então, a gente trabalha com presunção de margem de lucro. Entendi. Se eu sou uma prestadora de serviço, onde a margem é maior, a gente presume um lucro de 32% daquilo que eu faturo. E aí, de novo, calcula-se os 15% e os 9%. Mas, então, esse limítrofe, né, é 50 mil mês. Então, por que a gente, contador, acaba indicando o simples para o iniciante, que já superou o MEI, né? É porque ele está ali faturando de 600 mil ano, por exemplo, que é os 50 mil mês, vezes 12 competências, dá 600 mil ano aí. Né? Maravilha, professor Bonifácio. Só para esclarecer, todo mundo pode ser MEI? Por exemplo, professor pode ser MEI. Sim. Pode ser MEI, né? Como a gente falou aqui, né, a pessoa vai vender um bolo, vai fazer algum serviço. Mas, por exemplo, médico veterinário, pode ser MEI? Aí tem algumas restrições, né, Karine, com relação à atividade intelectual, né? Exatamente. Algumas atividades, infelizmente, não pode ser MEI, porque seria uma boa começar para quem está começando, exatamente, né? Porque o MEI, na verdade, foi criado com esse intuito, né, de você iniciar o seu negócio, escalonar, viabilizar seu plano de negócio e mudar. Mas como algumas atividades não podem ser MEI, né, e aí essas atividades vão poder optar pela sociedade empresária, pela anônima, se for o caso. Mas atividades da área da saúde não pode, marketing não pode, consultoria, contabilidade, advocacia, nenhuma dessas atividades pode ser. Não pode. Entendi. Não pode entrar. Não pode. Nós temos ali uma lista com mais de 400 atividades permitidas, mas essas, infelizmente, não entram nesse rol de atividades. E aí, professor Bonifácio, então um médico, né, ou um consultor, né, numa área e tal, um contador, né, sim, que é uma atividade intelectual. Né, a Karine vai se formar, ela não pode ser microempreendedora, mas se ela for abrir um negócio, que é de consultoria, contar maravilhosa, Karine, né, ela começa com o quê? Então, é mais ou menos aquilo que o professor João Carlos já explicou, né? Assim, o tipo de... Existe o tamanho da empresa, né, que é microempresa, seria o próximo, né? Depois do MEI seria microempresa. Isso. Micro, pequeno, né? Média e grande empresa, né? Essa é uma classificação que existe do porte, né? E, assim, tem os tipos societários também, né?
como o professor João já falou, né? Existe a sociedade limitada, que hoje, antigamente existia o Eireli, né? Que era, hoje é unipessoal, que a gente chama. Isso. Unipessoal. Então, por exemplo, se eu quiser a abrir Karine a minha empresa, pode abrir a empresa dela como consultoria contábil, sim. Né? Isso. É uma empresa limitada, porque tem muito essa questão da responsabilidade, né? Existia antigamente, não sei se o João deve ter pego essa época também, né? Sim. Que existia a história da responsabilidade ilimitada, né? Você respondia com até os seus bens pessoais, né? Tinha uma coisa desse tipo. Aí criaram a limitada para você só responder com até o que você investiu na empresa. Sua contribuição no capital da empresa. Né? Então, o limitado é disso ainda, né? Antes você tinha limitado e ilimitado. Que aí, além de ter a participação dele no negócio, também extrapolava para os bens pessoais dele. Entendi. Comprometia os bens pessoais dele. Se a empresa quebrasse, por exemplo, né, os bens credores podiam... avalados. Interessante disso também, né? Que tinha a figura da Eireli, que foi extinta, e aí muita gente ficava na informalidade por isso, porque o custo da abertura de uma empresa era muito alto. Então, se eu fosse um pequeno empresário, um autônomo, eu não tinha condições de investir sem salários mínimos de capital social. Então, acabava que muita gente ficava na informalidade, por quê? Ou eu teria 100 salários mínimos, ou eu teria que ter um sócio, para mim ser uma sociedade limitada. E hoje a partir de 2008, veio a figura do MEI, né, esse regime jurídico, e também, agora com a extinção da Eireli, teve a sociedade uniprofissional, que você pode constituir apenas com um sócio, né? Isso. É o que antes era a sociedade limitada, a gente tem que ter pelo menos 2, né? Exatamente. Gente, agora é fundamental para qualquer empreendedor, né, seja ele micro, médio, né, pequeno, médio, grande, ter essa assessoria, né, de um contador, não é isso, professor João? Porque o contador não é porque só fazer conta. Ele não é um mero recolhedor, ele não é um mero fazedor. Né? Principalmente nos dias atuais com o chat GPT, né? Que nos ajuda nas atividades mecânicas. Somente. Então sobra mais tempo para o contador se dedicar às tarefas mais nobres. Né? Então, por exemplo, ele vai ter a oportunidade de explicar para o empresário como é que está o negócio dele. Então aí que a gente fala que é a contabilidade como objeto de governança. Né? Então ele vai ler o business para o empresário. Então, seja uma empresa industrial, uma empresa comercial, uma empresa prestadora de serviços. Mas o pequeno também, né, professor? Porque, veja bem, a pessoa está começando agora, começar agora. Quer dizer, quais são os melhores caminhos que eu posso trilhar? Por onde começar? Por onde começar? Por exemplo, se eu não posso MEI é mais simples, né? Você começa... está faturando um pouco menos e tal, depois vai para... Mas e se né, no caso de um contador, vamos lá. Então, quer dizer, ele precisa de uma assessoria. Então, eu vou abrir pelo Simples, né? É importante, né, professor, se a gente tem a contabilidade como ferramenta de governança, vai estar ajudando em tudo, né? No planejamento, porque a parte financeira, cada um vai ter a sua área, que é o coração, né? Mas sem o cérebro não tem jeito não, gente. O financeiro é muito importante. Então, um contador ou uma contadora vai poder estar mostrando qual é o melhor caminho. Como, por exemplo, professor, precificar o seu produto, seja ele qual for, de serviço ou que seja... o material, não é isso, professor? Você tocou num ponto importante, né? Que é a precificação, que é para a gente manter um negócio numa sociedade capitalista, um negócio sendo, né, uma empresa capitalista, você tem que ter lucro. E como é que você chega no lucro? É precificando certo. E como é que eu precifico certo, né? Como é que eu precifico certo, professor? Então, se eu tiver chance, né, se meu produto emplacar com um preço que englobe toda a estrutura de custos da empresa e mais a margem de lucro desejada, ótimo, né? Agora, quando o mercado precifica, aí fica mais complicado, né? Aí, de repente, você vai ter que olhar para dentro do negócio e ver onde você pode ali economizar recursos de forma que o seu produto esteja competitivo, né? Ou o seu serviço, né, seja competitivo. Então, de início, vamos tentar incluir no nosso preço, que é a precificação, todos os custos que a empresa incorreu, né? Sejam eles custos
variáveis, fixos, totais, né? Mas sempre lembrando que o nosso norte é o mercado, né? Então, por exemplo, eu não posso ter um serviço, mesmo qualificado, com um preço muito diferente dos concorrentes. Porque aí, de repente, a empresa não vai conseguir êxito, né? Sucesso, ser competitiva, né? Exatamente. E Fala aí, para Karine. você ter, inclusive, um preço acima da média do mercado, você precisa gerar um valor agregado Isso. para o seu público-alvo. Porque também não adianta eu fazer o mais do mesmo e, o meu preço está acima da média. Eu não vou conseguir ser competitivo. Sim. E isso é muito importante, né, professores e Karine? Essa consultoria contábil é muito importante, porque tem a questão tributária, obviamente, mas tem a questão de tributação, tem de como é que a gente vai montar toda a estrutura para que ela possa dar lucro, né? Exatamente. Porque o empreendedor, ele está buscando, né, o lucro, o sucesso, né? Engrenar e conseguir sucesso, né? Sim. Nessa empreitada, que não é nada fácil, gente, mas não é impossível. Com planejamento, com organização. Mais uma vez, lembrando que nós temos o nosso núcleo de apoio, né, o que é o NAF, para microempreendedores. O professor João está fazendo um trabalho muito bom com os nossos alunos de ciências contábeis, né? Levando os nossos alunos à comunidade, né? Hoje vocês estão atuando em empresas, não é isso, professor? Sim, nós estamos em sob a diferentes... tutela, claro, do nosso professor maravilhoso João Gonçalves. Nós estamos trabalhando, né, em Irmão empresas... do professor Jonas Isso, Rodrigo isso. Gonçalves. Começou por mim, né, a família. Começou pelo professor João. Depois veio o Rodrigo. Tá vendo né? aqui? Tá vendo aqui? É uma instituição de família. Sim, tá sim. vendo? Começa o de Araújo. Começou o Araújo. E é interessante que a gente está dando oportunidade aos alunos, né, em diferentes segmentos, seja na área de prestação de serviço, na área comercial ou até mesmo industrial, né, deles entenderem como que a contabilidade é importante para o negócio, né? Então, não basta o escritório de contabilidade mandar guias de recolhimento ou folha de pagamento para o empresário. Ele tem que saber como é que está o seu negócio. Então, nesse projeto que a gente está fazendo junto a essas duas empresas, um grupo de 10 alunos trabalhando com comércio, um outro grupo de 10 alunos trabalhando com prestação de serviço, os empresários vão receber um diagnóstico da sua empresa. Então, por exemplo, olha, a minha empresa está indo bem ou não? Eu estou recolhendo o imposto da forma mais interessante ou não? Porque existe, né, professor? Não, isso não é só negar imposto. De jeito nenhum. Se chama tax planning, né? Planejamento tributário. É o planejamento tributário. É. Então, não é nada de escuso, não, gente, de errado. Mas isso um contador, principalmente, tem que ter um contador que esteja mostrando este caminho, né? Exatamente. Clareando, iluminando o caminho. Então, eu diria que foi uma senhora sacada do MEC, né, quando ele insertou nos currículos dos ciências contábeis, né, essas disciplinas extensionistas, porque é uma forma voluntária, porque o empresário não nos paga, né, não paga nada à instituição, e o aluno é um ganha-ganha, né, porque ganha a instituição que vai receber um produto de qualidade. E ganham os alunos que saem com aquele arcabouço teórico, né, que eles vão usar no seu dia a dia profissional. Né? Então, a Karine está se formando. Daqui a um ano, ela com um diploma e já aprovada no exame de suficiência, ela vai poder, então, cuidar das empresas. Mas eu faço uma ressalva. Eu também vou fazer uma ressalva antes da ressalva. Diga. Posso? Pode. Obrigada. Foi louvável a ideia do MEC, mas quero dizer que nós somos uma das pouquíssimas, não vou dizer a única, porque eu não tenho conhecimento, mas pouquíssimas faculdades, né, centros universitários, instituições de ensino superior que fazem, né, essa atividade extensionista da forma que tem que ser feita, que é Perfeito. ter sempre um professor para cada matéria, porque isso acontece em todos os cursos da nossa instituição, Sim. e
efetivamente leva, né, que leva o aluno à comunidade, no caso ciências contábeis, obviamente, às empresas, É isso. né? Então, só essa ressalva, pronto, pode Concordo fazer. plenamente. Mas é verdade, É isso mesmo, é isso mesmo. verdade. Ressalve você. Ressalva, A minha me salva, me salva. A minha ressalva o bom da Uniprocessos é porque a gente faz dupla diplomação. Ah, ótimo, lembrança. Então, assim, eu me formei em gestão financeira. Primeiro, Na metade né? do curso. Sim, eu me formei em gestão financeira, já tenho até meu CRA e tudo mais. E comecei lá no NAF a atender imposto de renda de pessoa física, né? Até então eu trabalhava em contabilidade, mas em setor tributário, por exemplo. Então o NAF, ele me trouxe ali uma prática, né? Não só a teórica, a prática mesmo, que era de lidar com o atendimento ao público. Então eu não posso me esperar me formar para atender. Eu já atendo microempreendedores, atendo no NAF, fiz treinamento no NAF, mas eu não precisei. O bom é isso, que eu não precisei me formar, ter um CRC para atender, porque a própria faculdade já dá ali dupla diplomação, convênio, né? E traz também toda essa parte teórica e prática para a gente começar o quanto antes. Porque é importante, né? Porque Exatamente. todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter a teoria, mas tem que colocar na prática. Exato. Porque é lá no dia a dia, não é? Exatamente. Não foi isso que aconteceu com você. Porque no dia a dia que vão surgir, fala assim, aí chega uma pessoa com um problema que você nunca pensou na vida, não estão nos livros, porque é um problema particular É um problema particular. daquela pessoa ou daquela empresa. E somente naquele momento é que você vai pensar, né? Exato. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Inclusive, sobre essa questão da prática, né? Há alguns anos atrás, a gente teve a ideia de conversar com os representantes do mercado, né? Então, a gente teve acesso ao pessoal do SESCOM, né? Que é o Sindicato das Empresas Contábeis, e conseguimos viabilizar um convênio assim que tem sido fenomenal para a gente, né? Karine também participou, né, dos treinamentos sim. lá, Principalmente isso- nos ERPs, né? Nos sistemas de gestão, né? no sistema de gestão. Porque, assim, eu acho que a gente escuta muito uma queixa dos empresários, né? Que eles dizem assim, o aluno chega muito verde, Muito cru, né? muito cru, né? Ele sai da faculdade, né, e parece que o que ele estudou ali não tem nada a ver com o que ele vai ver na prática. Aí, a queixa dos empresários, a gente ouviu isso deles, né? Do pessoal do SESCOM também, e outros empresários que a gente já tem conversado, né? Essa queixa de que, poxa, eu tenho que treinar o cara todo dia de novo, entendeu? Então, será que não teria como adiantar um pouco isso lá enquanto ele está formação, né? estudando, entendeu? Ele vê um pouquinho da prática, para ele não chegar tão verde, já vê um pouquinho dos sistemas, entender um pouquinho como é que acontece. Então a gente começou a fazer, né, a ter um esforço, e as atividades extensionistas também têm ajudado nisso. E a gente, com esse convênio, né, o pessoal, as empresas de tecnologias vieram para processos, e a gente, né, tem dado treinamento gratuitamente para os alunos, inclusive sistemas contábeis que são bem avançados, já 100% automatizados, já que faz contabilidade robotizada já. A gente tem um desses lá que está dando treinamento lá para os nossos alunos. Então, o nosso aluno sai certificado, né? Processo, SESCOM e a empresa de tecnologia. Sai certificado pelo SESCOM. Muito bom, professor. Mas, assim, voltando um pouquinho aqui pro MEI, qualquer pessoa, então, se não for com essa questão, né, particular, aspecto intelectual, pode fazer o MEI. Costureira, né? Sim. Marceneiro. Sim, pode fazer. Pode fazer. É só observar os requisitos Pintor. ali mesmo. Todo prestador de serviço, né? E lá o NAF dá esse apoio, que é só agendar pelo nosso e-mail Exatamente. para ter todo esse atendimento, que apesar de ser, assim, teoricamente simples, algumas pessoas querem conversar, porque é interessante também mostrar esse caminho. Olha, você vai começar aqui, depois você vai ter uma mudança de categoria, você vai sair do MEI, porque isso é importante para a pessoa. Ela entrou na formalidade e continuar na formalidade, Com certeza. né? Exatamente. Não é só abrir um CNPJ, né? Não é só abrir uma empresa. Porque ele já é um empresário. Porque as coisas acontecem primeiro na nossa cabeça. Não é? Então, ele já é um empresário. O próximo passo dele é abrir uma empresa, criar um cadastro no Cadastro Nacional de Empresas, o CNPJ. Mas, e os cuidados que eu tenho que ter
pós abertura do CNPJ. Então, tem que ter todos aqueles cuidados de cumprir com as obrigações acessórias, mesmo que sejam mais simplificadas, e atender os requisitos, porque tem muita gente que entra... não é porque veio a figura do MEI que tirou muita gente da informalidade, porque tem muita gente informal. Então, por exemplo, eu tenho muita gente que não pode ser MEI, que está como MEI. Então, é bom a gente também, como profissional, orientar e apresentar para essas pessoas os Como riscos. assim? Tem muita gente que não pode... Mas estão. Então, por exemplo, tem gente que está faturando 120 mil no ano. Acima dos 80 mil. Por exemplo. E continua, mas às vezes até por uma falta de informação mesmo, entende? Porque tem gente... Vai lá por orientação do amigo, vai lá, cria um CNPJ, mas não acompanha o faturamento, não acompanha os requisitos mínimos para ser MEI. E às vezes por uma questão de falta de conhecimento estão ali numa situação impeditiva, né, digamos assim. Então, assim, é saber as obrigações que você tem, é saber os requisitos mínimos e básicos para você estar ali naquela modalidade, naquele regime jurídico e buscar um pagar apoio. O imposto, né? Exatamente. Que não é muito, né? Exatamente. Porque, mas assim, uma vez que entrou, por exemplo, a pessoa entra, fala, vou fazer isso, né? Como uma costureira, eu vou costurar, mas eu desisto e fecho. Tem que fechar MEI. Tem que fechar. Tem não pode que deixar fechar. Não pode ativo, esquecer. Da baixa. Exatamente. Né? Se não dá baixa, vai continuar gerando ali o DAS, né? DAS, Que é o imposto. imposto. Vai continuar gerando obrigação. Então, assim, anualmente eu tenho que mandar minha declaração de faturamento, informando o quanto que eu faturei, independente de ter faturado nada ou ter faturado 81 mil. Uma vez por ano, eu tenho que enviar. O imposto de renda tem que... O imposto de renda... Do MEI, né? Do MEI. Nós Tudo temos mas tem que ser feito. Nós temos duas vertentes, na verdade. Nós temos a vertente de obrigação da empresa, que é a minha declaração anual de faturamento, né? E eu tenho a obrigação como empresário, como pessoa. Física, então, né? eu Física, vou... que você vai ter lá no seu imposto de renda declarar. Exatamente. Então, né? assim, eu vou observar... Não vai pagar de novo, por enquanto ainda não. Não, ele vai observar se ele entra em algum critério de obrigatoriedade da pessoa física. Então, assim, se eu faturei ali acima dos 28.559, salvo engano, que ali é o limite para declarar, eu vou declarar normalmente e se eu tiver que recolher imposto, eu vou recolher, né? Porque são, digamos assim, fatos geradores separados. Né? Então, eu tenho minha obrigação. É bom observar que o microempreendedor, apesar de estar pagando todo mês... Pela PJ. Pela PJ. Tem que pessoa observar. jurídica. Pela pessoa jurídica, lá, quando tiver o imposto de renda... observar se vai estar dentro de algum pessoa critério física, ou né? não. Dependendo de quanto ele faturou, né, professor? Sim. Né? Exatamente. Deixa até a recomendação que para quem é MEI, fazer ler o livro caixa, né, independente de estar dispensado ou não, fazer o livro caixa para saber quanto que você está apurando anualmente e saber também o que você tem de despesa para você evidenciar o seu lucro efetivo, né? Para a gente não estar ali entrando num critério de obrigatoriedade e tá pagando muito mais imposto na pessoa física, né? Então, faça sempre o livro caixa ali, que é para a gente saber se está dando lucro ou não, e sempre buscar o apoio de um consultor, de um contador que seja para auxiliar. Para isso, nós temos o nosso NAF, NAF, que dá o apoio para a comunidade. Né? Exatamente. O NAF aí é formado por alunos, consultores, né, contadores, embora ainda não, né, professores. Então, assim, é uma equipe especializada. Então, assim, deixa a recomendação. É só entrar, arrasta para cima, mande um e-mail para fazer o agendamento, que a equipe por completo vai estar atendendo. Então, essa questão do MEI, eu acho que ficou bem esclarecida, que qualquer pessoa pode fazer, deve fazer, né? Porque você sair da informalidade, não é isso, professor? Sim. Faz com que você também abra outras portas. Porque às vezes você não pode ir em alguns lugares porque você precisa realmente. E às vezes você não deixa de aplicar a sua atividade comercial porque você, de repente, não tem como emitir nota, né? Na informalidade você não tem como emitir nota, então tem que ser uma empresa formal. E aí o caminho inicial é esse, né? Ser um microempresário, né? Ser um microempresário. Muito bom. O empreendedorismo é uma área assim fascinante, em que as pessoas
parece clichê, mas não é, mas é porque realizam sonhos mesmo e realizam sonhos de outras pessoas. E é importante trazer isso para a formalidade para crescer cada vez mais. Exatamente. Né? Importante saber que nós damos todo esse apoio, né, através dos nossos professores e alunos, né? E assim, é um tema, essa parte de ciências contábeis é um tema muito amplo, muito grande. Hoje nós escolhemos esse tema da MEI para tirar as dúvidas, né? Daqueles que querem sair da informalidade, não sabem bem como, outros que já tentaram e falam assim, gente, mas não tem minha profissão lá no cadastro, por que eu não posso? Quer dizer, vamos para o simples. Sim. Né? Sim. E a gente pode dar todo esse apoio. Sim. Então, gostaria muito de agradecer, nosso tempo está terminando, mas agradecer ao professor Bonifácio, Eu que agradeço nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis, doutor em Contabilidade, né, professor? Mais um em aí Ciências também, Contábeis, né, aliás. Sim. Terminei de falar contabilidade até hoje, tá vendo, professor? Puxa, mais um que orelha. vai ser doutor em breve aí também, viu? Tá lá na UNB. Doutora. Já é doutor, de fato. Agora vai ser doutor de direito, né? Vai ser doutor. É isso aí, professor maravilhoso, nos acompanha aí, já tem muito tempo. Sim. E acompanha esses meninos. E aí, criando estrelas, vocês criam estrelas. Está aqui a Karine. Obrigada. Passou já no CFC antes de se formar. Já é contadora, gente, antes de se formar. Não é, Exato. tem que esperar Karine. formar mais. Já passou na prova de suficiência, que é muita coisa. Parabéns, Karine. Obrigada. Parabéns. Fala do índice de aprovação. Esse ano a gente teve um dos índices de aprovação mais baixo, né? De 48 mil inscritos, 13% foram aprovados. Só 13%. 13% Nós não, né? O Brasil. Exatamente, o Brasil, nível Porque aqui Brasil. no processo o pessoal passa antes de se formar. Exatamente. Então, assim, para Muita mim, alegria, é muita viu? alegria. Muita alegria, né, Muita Karine? alegria. Muita alegria mesmo. Mas mais alegria do que qualquer nota, do que qualquer carteira, do que qualquer título, Karine, é te ver falando assim com tanta propriedade, tanto conhecimento, né? Assim, isso não tem preço. Não tem preço, porque a gente está aqui para vocês, por vocês, e sempre, assim, para ver esse brilho nos olhos. Sim. Né? Esse Essa amor, né, segurança, pela ciência, esse né? amor pela ciência. Exatamente. Eu estava até falando pro João, né? Falei, Karine é uma aluna tão excepcional que assim, a gente tem que incentivar ela a entrar no mestrado, né? Porque eu acho que ela tem todo o potencial aí para ser professora aí, né? Ser uma colega nossa aí. Exatamente. Trabalho no futuro aí. Isso aí, Karine. Pessoal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito. Então, assim, eu me descobri nesse universo. Eu venho de engenharia agronômica, gente. Eu vim de uma outra área, assim, muito distante do que eu faço hoje, diferente. Sinto-me realizada, né? Então, assim, a Processos, ela fez parte da conquista, da realização de um sonho, que foi a graduação. Então, me formei em gestão financeira no último semestre, conquistei ali meu CRA, né, agora o CRC, e aí são conquistas, né, que para mim estava ainda um pouco distante, mas chegou, né, e quero continuar fazendo parte dessa comunidade mesmo depois de finalizar ali a graduação, né? Então a gente está caminhando aí para uma conclusão de curso, mas como o Boni falou, a gente vai ingressando em outros projetos aí. Quero participar da extensão, viu? Sim, após, né? Exatamente, após. Após também auditoria e perícia. E aí agora o doutorado. Vamos com tudo. Isso aí, gente. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, Karine. Obrigada. E até a próxima, então. Show. Um prazer, obrigado.